Boa tarde, bom dia, boa noite, com vocês para mais uma aula de matemática do curso Antares de Preparação para o Colégio Militar. Gente, chegamos ao nosso último dia de aula de preparação para a nossa prova, que irá ocorrer amanhã, não é isso? No próximo sábado. Portanto, galera, vamos aproveitar para podermos somente melhorar um pouco mais naquilo que vocês já têm aí estudado, tá bom? Então, preste atenção na aula, vamos todos juntos que chegamos ao momento final. Esse é o momento que vocês estavam se preparando. Então, chegamos a ele, tá bom, gente? Então, vamos lá. Primeira questão. Lembrando que nós vamos trabalhar hoje a aula 21 do módulo 2, módulo Vitória 2. Então, vamos aqui. Primeira questão diz: 4 jarros têm a mesma capacidade e em todos eles há água. No primeiro, a água até os 3/4 da sua capacidade. No segundo, até os 2/3 da sua capacidade. No terceiro, até os 5/8 da sua capacidade. E no quarto, até os 7/12 da sua capacidade. De acordo com essas informações, determine a soma dos termos da fração que representa o jarro que contém a maior quantidade de água. Então, gente, módulo Vitória 2. Aula 21. Questão 1. Ele quer o jarro que tem a maior capacidade. No primeiro jarro, ele diz que tem 3/4. No segundo jarro, ele diz que tem 2/3. No terceiro jarro, a questão informa que tem 3/8. E no quarto jarro, tem 7/12. Dentre as formas que nós temos para determinar aqui, comparar a fração, que é essa questão de comparação de fração, vocês poderiam transformar em decimal, vocês poderiam fazer o cruz credo, né, comparando termo a termo, ou vocês poderiam fazer pelo MMC, que é o que eu vou fazer agora. Tio, eu posso fazer pelo cruz credo, multiplicando cruzado os termos? Pode, mas eu vou fazer pelo MMC. O MMC dos denominadores, para tornar os denominadores iguais, de 4, 8, 3 e 12, é 24. Então, 24 divide e multiplica, isso aqui vai ficar 18. 24 dividido por 3, 8, vezes 2, 16. 24 dividido por 8 dá 3, vezes 3 dá 9. E 24 dividido por 12 dá 2, vezes 7, 14. Logo, olha aqui, quem é a maior fração? A maior fração vai ser aquela que tiver o maior numerador, quando os denominadores forem iguais. No caso, o primeiro jarro, né? Primeiro jarro. Correspondendo, primeiro jarro vai ter aquela... Então, eu vou somar os termos. Quais são os termos? Ele quer a soma dos termos. Então, como é o primeiro jarro, nós vamos somar 3 mais 4, 7. Correspondendo com a alternativa? A alternativa B. Então, o primeiro jarro, a soma dos termos, 7. Questão de número 2. Em uma certa hora do dia, a fila única de clientes de um banco tem 16 pessoas. Em média, a distância entre duas pessoas consecutivas que estão na fila é de 55 centímetros e que cada pessoa ocupa, em média, 0,3 metros na direção da fila. Determine em metro o comprimento dessa fila. Então, gente, a questão diz que tem quantas pessoas nessa fila? Temos 16 pessoas. Então, vamos aqui, primeira, segunda, terceira... Tá bom. Primeira, segunda, terceira, quarta e... Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, quarta pessoa, aí passa, 14ª, 15ª, 16ª pessoa. Beleza. Aí a questão informa isso, gente, que
cada pessoa ocupa 0,33 metros. E que a distância entre duas pessoas é de 55 centímetros ou 0,55 metros. Pronto. Aqui nós temos regra da mão para encontrar a quantidade de espaços, que se eu tenho 5 dedos, 4 espaços. Se eu tenho 15 pessoas, a distância, a quantidade de espaço entre essas pessoas, 15. Então, o que é que nós temos que fazer? 15 espaços vezes o tamanho de espaço entre essas pessoas, que isso aqui vai dar 8,25 metros. E como são 15 pessoas, 16 pessoas, vezes quanto cada uma ocupa, que dá 4,8 metros. 4,80. 4 metros e 80. Ok, somando esses dois valores, nós temos aqui 5, 10, vai 1, e 9, 13. 13,05. Então, o tamanho da fila é de 13 metros e 5 centímetros, correspondendo à alternativa A. Então, questão 2, alternativa A. Ok, né, gente? Duas questõezinhas bacanas. Vamos para a terceira questão. Paloma quer comprar uma máquina fotográfica que custa R$600. Na promoção, pagando à vista, terá um desconto de 15%. Paloma, no momento, tem consigo 2 notas de 100, 3 de 50, 6 de 20, 5 de 10, 4 de 5 e 5 de 2. E após ter feito a compra à vista, deu a quantia que sobrou para o seu filho lanchar durante a semana no colégio. Baseado nessas informações, determine quanto Paloma deu ao seu filho. Então, gente, primeira coisa que nós temos que saber é quanto Paloma deu, aliás, quanto Paloma tinha, não é isso? Então, a questão diz que ela tinha 2 notas de 100, ou seja, R$200. Ela tinha 3 notas de 50, R$150. Ela também tinha 6 de 20, R$120. Também 5 de 10, que dá R$50. Também ela tinha 4 de 5, que dá R$20. E, por fim, 5 notas de R$2, que dá 10. Somando esse valor aqui, Paloma tinha consigo R$550. Ok. Beleza. Essa é a quantidade que Paloma tinha consigo. Vamos calcular agora o preço da máquina fotográfica. Lembrando que ela comprou a máquina fotográfica com desconto. Então, com desconto, quanto é que ela vai pagar? Lembrando que ela teria um desconto de, segundo a questão, 15%. Então, a máquina custava 100%, menos o desconto que ela obteve por pagar à vista, ela pagou 85% do valor da máquina. Pegou esse 85%? Pegou, Tina Maria? Pronto, então vamos calcular 85% de R$600, que era o preço da máquina. 85% vezes 600 dá 510. Esse 510 aqui é o preço da máquina com desconto de 15%. Beleza. Ela tem 550. Então, se ela tem 550, pagou 510, vai sobrar quanto? 550 menos 510, sobra R$40. Portanto, esse valor foi o que sobrou na compra da máquina, que a questão diz que ela deu ao seu filho. Logo, ela deu ao seu filho R$40, correspondendo à alternativa D. Então, questão 3, alternativa D.
Vamos à próxima. Tempinho aí para vocês copiarem. Certo, né, gente? Vou apagar aqui a primeira questão. Na tela de vocês já está aparecendo aí a quarta questão. Que diz: o trovão e o relâmpago são percebidos quase ao mesmo tempo. O som se propaga à velocidade de 340 metros por segundo e a luz se propaga quase instantaneamente. Patrícia ouviu o trovão 5 segundos após ter visto o relâmpago. De acordo com esses dados, determine a soma dos algarismos da distância de Patrícia ao ponto em que se originou o relâmpago. Então, o que ela quer? O que nós temos que fazer nessa questão, gente? Temos que determinar, primeira coisa, a distância que Patrícia estava até onde houve o relâmpago. Só que a questão não quer isso, quer a soma dos algarismos dessa distância, tá bom? Para tanto, nós vamos usar a regra de 3. Por quê? A questão diz o seguinte, ó, que o som se propaga, questão 5, a 340 metros em 1 segundo. Se ela ouviu 5 segundos após, qual foi a distância percorrida? Ó, né? Multiplicando aqui cruzado. Então, vai ficar 340 vezes 5, 20. Aqui dá 0, 20, vai 2, 15, 17. Ou seja, o trovão, a questão diz, a Patrícia ouviu o trovão. Então, o que aconteceu? O relâmpago estava a que distância? 1.700 metros. A questão que é a soma dos algarismos disso aqui, 1 mais 7. Não vamos incluir o 0, né? Porque não precisa, porque vocês sabem que somar com 0 é adicionar nada. Então, correspondendo a 8, a alternativa é. Questão 5, a alternativa é. Tio, eu posso só multiplicar logo direto 5 vezes 340? Com certeza, com certeza. Questão 4, não foi a que nós acabamos de fazer? Questão 4. Questão 4 e agora questão 5. Questão 4 e agora nós vamos para a questão 5. Na questão 5, diz o seguinte: João pretende revestir de azulejos até o teto as 4 paredes internas de sua cozinha, que tem as dimensões conforme a figura abaixo. Aí vocês têm a figura aí, tá bom, gente? Sabe-se também que cada porta tem 1,60 metros quadrados. Metro quadrado de área e as janelas têm 2 metros quadrados. Observem aí, ó, que tem 2 portas, não é isso a questão? Tem 2 portas. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar a área dessas paredes. Tem 2 portas e uma janela. E a questão diz para a gente, com base nesses dados, determine o valor mínimo que João vai gastar em metro quadrado se o azulejo custa R$ 35,75. Então, vamos aqui. Ó, vamos lembrar como é que nós devemos fazer para calcular a área das 4 paredes. A área das 4 paredes. Vou até colocar aqui, ó. A área das 4 paredes. A área das 4 paredes. Se vocês quiserem fazer logo direto, né? Sempre vai ser assim, gente. Ó, lembrando que nós trabalhamos isso aqui lá atrás. Quero calcular a área de 4 paredes logo de uma vez. Perímetro da base vezes a altura. Então, para encontrar a área das 4 paredes, perímetro da base vezes a altura. Vamos fazer isso.
Perímetro da base. Quem é a minha base aí? Ó? Se vocês observarem na figura, ela mede 4 por 3. Então, perímetro. Vamos encontrar o perímetro. Perímetro será, lembrando que perímetro soma 2 lados e multiplica por 2, né? 4 metros mais 3 metros, isso dá 7 metros. Vezes 2, 14 metros. Agora, como eu tenho que multiplicar pela altura, 14 metros vezes qual é a altura? De acordo com a questão, 2,70. Então, 2,70, isso dá igual a 37,88 metros quadrados. Beleza, isso aqui, gente, corresponde à área das 4 paredes. Certo? Nós temos que encontrar agora, deixa eu só apagar aqui essa questão. A questão, nós temos aí duas portas e uma janela. Então, 2 portas mais uma janela. Quanto é que dá essa área? A questão diz que uma porta é 1,60. Então, 1,60 metro quadrado vezes 2 dá 3,20. Mais a porta, que é 2 metros, dá 5,20 metros. Beleza. Como vocês já sabem, galera, não se azuleja porta nem janela. Você não pinta porta e janela da mesma. Se quer pintar, se vai pintar as paredes, desconsidera porta e janela. Se vai azulejar a porta, se vai azulejar a parede, desconsidera porta e janela. Sempre vocês devem fazer isso. Tomem cuidado, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer agora? Subtrair 37,8 de 5 menos 5,2. Que isso aqui dá 32,60 metros quadrados. Então, essa é a quantidade de metro quadrado que ele vai azulejar. A questão diz que cada metro quadrado é 35,75. Multiplicando por R$ 35,75, isso aqui dá um valor de R$ 1.165,45 que ele vai gastar para azulejar as 4 paredes, correspondendo à alternativa A. Então, questão de número 5, alternativa A. Questãozinha boa, bem elaborada. Então, tomem cuidado. Não se deve azulejar, colocar azulejo, cerâmica nas portas e nas janelas. Nem pintar. Se tem porta e janela, cuidado. Se for perímetro do mesmo jeito, devem diminuir. Sempre porta, sempre janela. Tomem cuidado para isso, turma. Questão de número 6. Temos aí. Uma torneira goteja 7 vezes a cada 20 segundos. Sabendo que 1 hora equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos, admitindo-se que as gotas sempre tenham o volume igual a 0,2 centímetros cúbicos, a opção que apresenta o valor aproximado do volume em decímetros cúbicos de água que vaza em 1 hora, 7 gotas por segundo. Então, são 7 gotas a cada 20 segundos. Questão de número 6, né? 7 gotas em 20 segundos. Em 60 segundos. Tio, por que o senhor levou para 60 segundos? Para nós encontrarmos 1 minuto. Quantas gotas? Multiplica 60 vezes 7, que dá 420, e divide por 20. Então, 21 gotas.
21 gotas em 1 minuto. Beleza. 21 gotas em 1 minuto. Vamos transformar para hora? Em 1 hora. Em 1 hora. 21 gotas vezes 60 minutos. Isso aqui dá o total de 1.260 gotas. A questão diz... Então, pronto, essa quantidade de gotas. Ele quer em 1 hora, beleza. A questão diz que cada gota é 0,2 centímetros cúbicos. Vezes 0,2 centímetros cúbicos. Encontramos um total de 252 centímetros cúbicos. Ela quer em decímetros. Transformando para decímetros, de centímetro para decímetro, volta uma casa decimal. Como nós estamos em centímetros cúbicos, vocês devem percorrer 3 algarismos. Então, isso aqui é 0,252 decímetros cúbicos. 0,252 decímetros cúbicos, correspondendo à alternativa A. Então, questão 6, alternativa A. Tempinho aí para vocês copiarem. São 8 questões, exatamente. Seguindo, né, gente? Seguindo, né? Vamos lá para frente. Questão 8. 7, tio. Exatamente, eu falei 8 só para ver se vocês estavam atentos. Lembrando, turma, ó, que vocês podem aí, a qualquer momento dar uma pausa no vídeo para vocês entenderem aí, tá bom? Ó, observem que os cálculos aqui eu estou fazendo um pouco mais rápido, porque essa parte de multiplicação vocês sabem, né? O importante é o conteúdo da questão, tá bom? Beleza? Questão 7, né, tia Ana Maria? Questão 7. Temos aí um gráfico. E diz o seguinte: o gráfico abaixo representa um levantamento feito em uma escola de ensino fundamental sobre o mês em que os alunos fazem aniversário. De acordo com essas informações e com a análise do gráfico, podemos afirmar que a porcentagem entre os alunos nascidos em abril e o total de alunos é de aproximadamente... Então, ele quer a porcentagem entre os alunos nascidos em abril e o total de alunos. Tomem cuidado, gente, para o comando da questão, tá bom? Em porcentagem. Se ele pedisse, por exemplo, o total de os nascidos em abril para aqueles nascidos até junho, já mudaria. Como ele quer o total de alunos, nós temos que, nascidos em abril, vou colocar aqui, abril, quantos alunos? De acordo com a questão, 4 alunos, né? Nasceram em abril. 4 alunos. Total de alunos. Total. Janeiro, 1. Fevereiro, 2. Aí, março, 3. Maio, 4. Abril, 4. Maio. Tio, inclui abril novamente? Inclui, que é o total. Maio, 3. Junho, 5. Julho, 3. Julho foram quantos? Julho foi 0, né? 0. Então, deixa eu observar aqui. Aí depois, foi o agosto. Então, 0. Agosto, 3. Setembro, 8. Outubro, 4. 1. 2. Ok. Então, beleza. Vamos somar. Gente, vamos somar tudo isso aqui. 10. Até aqui já dá 10. 10. 18. 18. 20.
20, 20, 32, 36. Então, isso aqui dá 36 alunos. Ok. Como ele quer os nascidos em abril para o total de alunos, ele quer abril para o total, ó. Ele quer isso aqui. Logo, olha aqui, beleza? 4 para 36, que simplificando por 4, lembrando que para simplificar, determina o MDC entre os termos, isso aqui dá 1 nono. 1 nono. Como é que eu faço para transformar uma fração em porcentagem? Multiplica por 100. Então, é 100 dividido por 9, que dá aproximadamente 11%. Aproximadamente 11%. Tio, dá, ó, observa aqui. 100 dividido por 9. Dá 1, né, ó. Aí sobra 1 aqui. Dá 1 também. Então, dá mais do que 10. Dá um pouco mais, dá mais próximo de 10 do que, mais próximo de 11 do que de 12. Então, aproximadamente 11%. Correspondendo à alternativa C. 11%, alternativa C. E para finalizar, questão de número 8. Certo. Questão 8. Como o tio Marcelo diz aqui, é uma questão gorila, né? King Kong, né? Que ele diz, só tem tamanho. Só tem tamanho. Só tem tamanho, gente. Só tomem cuidado com essas questões grandes que têm tamanho. Leiam com a mesma atenção, tá certo? Deem sempre importância, a mesma importância a todas as questões. Não desprezem nenhuma questão. A roleta é um jogo de azar muito comum em cassinos. Seu nome vem do termo francês roulette, que significa roda pequena. Onde a roda, ele dá uma, naquela velha rolada para a gente, é dividida em 5 partes iguais. O seu uso como elemento de jogo de azar nas configurações distintas do atual não está documentada na entrada da Idade Média. É de suspeitar que sua referência mais antigas é a chamada Roda da Fortuna, conhecida ao longo de toda a história. De acordo com essas informações, e girando o ponteiro da roleta, da figura abaixo, qual é a probabilidade de ela não parar no amarelo? Ele quer a probabilidade de não parar no amarelo. Quantas cores não são amarelas aí? 3 cores, né? Ele quer não amarelo. Ele quer não amarelo. Então, sobre o total. Probabilidade é sempre sobre o total. O total é o amarelo. Quantas não são isso? São 4 cores. Beleza. Mas quantos espaços? O importante são os espaços. São 5 espaços. São 5 espaços. Quantos desses espaços não são amarelos? 3. Então, qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade? 5 espaços. São 5 espaços, 3. Então, correspondendo à alternativa é 3/5. Ok, gente? Somente isso. Beleza, gente? Ó, abraço a vocês. Daqui a um instantinho voltamos para a nossa aula de número 22.